escolas. Se tivermos por referência os números de há um ano atrás, estarão neste momento por preencher mais de 5.000 horários nas escolas em Portugal, entre completos, incompletos, anuais e temporários. Aliás, a ideia de que todos os horários completos tinham sido já ocupados pela colocação dos professores do quadro pedagógica não é verdade. Temos casos que nos foram informados pelas escolas de horários completos para os quais foram pedidos professores e que continuam por ser colocados professores. Ninguém foi lá colocado, o que significa, portanto, que houve horários completos por preencher, vá lá saber-se porquê. Quanto às colocações já efetuadas, começando pela contratação, foram colocados no âmbito da chamada contratação inicial, portanto, que é a primeira fase, 2.365 docentes. A primeira conclusão que podemos aqui retirar é que o gravíssimo problema do desemprego de professores está longe, não só de ser resolvido, como de merecer uma primeira resolução ou dar os primeiros passos no sentido da resolução, pois neste dia em que se inicia mais um ano escolar, há 31.102 professores que continuam por colocar. Este é o número de professores e educadores que neste momento estarão no desemprego, o que não deixará de se refletir nas variações, precisamente, de desemprego deste país, quebrando a rota descendente a que vínhamos assistindo. Continua a verificar-se em Portugal um gigantesco desperdício de qualificações. Portanto, apesar de as escolas necessitarem de professores para concretizar os seus projetos e desenvolver com qualidade toda a atividade a que se propõem, no sentido da promoção do sucesso, do combate ao abandono, enfim, estão propalados e bem, do Governo, o atual Governo continua a desperdiçar milhares de jovens professores que, com elevada qualificação, se mantêm desempregados. Desta forma, não só não desagrava a terrível chaga do desemprego docente, como impede que as escolas, cujo corpo docente, que reconhecidamente está envelhecido, está agora um ano mais velho, se rejuvenesçam. No ano letivo transato, o Ministério da Educação colocou no âmbito da contratação inicial 7.305 professores, dos quais 4.673 em horários completos. Este ano, em horários completos, apenas colocou 2.365 professores e não fez mais qualquer outra colocação na contratação inicial. Esta redução nas contratações terá ficado a dever-se ao facto de terem ingressado nos quadros de zona pedagógica, um pouco mais de 3.400 professores, número que ainda assim é bastante curto face ao elevado nível da precariedade que existe no corpo docente e, portanto, na profissão docente em Portugal. Mas as colocações que tiveram lugar há uma semana revelaram-nos ainda outros problemas. Por exemplo, um aumento significativo do número de professores dos quadros em horário zero, ou seja, sem componente letiva atribuída, sem colocação. Em 1 de setembro de 2016, após as colocações nesta fase, através da mobilidade interna, ficaram com horário zero, um número que já era elevado, de 1.572 docentes. Neste momento são 2.352 docentes dos quadros em colocação, ou seja, um aumento praticamente de 50%, mais precisamente 49,6%. Relativamente a esses casos, e não vou ler porque estão aí, damos aí todos os exemplos dos grupos nos quais ficaram 100 ou mais professores com horário zero. A educação pré-escolar, que é o caso, digamos, mais grave, 326 educadores sem componente letiva atribuída, até ao grupo físico-química, o 510, do ensino secundário, o grupo, em que precisamente uma centena de professores dos quadros ficou sem colocação, neste momento. Portanto, e aí no meio, se há grupos que às vezes se diz assim, bem, esses são naturais, a EVT, a Educação Tecnológica, acabaram e tal, não sei o quê, é mais difícil, mas, por exemplo, grupos como o inglês, a Biologia e Geologia, o Português, a Educação Física, enfim, estão aí, a Educação Musical, estão aí os exemplos de horário zero, portanto, professores do quadro que ainda estão por colocar. Falando agora das colocações de docentes dos quadros, que teve lugar no âmbito da designada mobilidade interna, portanto, só para os seus jornalistas, que são sempre coisas complicadas, dizer que no dia 25, ou seja, antes do dia 1, há dois tipos de colocação que são feitas. Colocação de contratação, que se chama contratação inicial, porque é a primeira leva, digamos assim, de contratação,
Depois a seguir virão as reservas de recrutamento, com aqueles que ficaram por colocar e que estão lá a aguardar a colocação ainda, e há uma outra colocação, que aliás é anterior a esta contratação inicial, que se chama a mobilidade interna. A mobilidade interna são professores dos quadros. Professores dos quadros de zona pedagógica, desde logo professores dos quadros com horário zero, a seguir professores dos quadros de zona pedagógica e, por fim, sobrando vagas ainda, professores dos quadros já de escola ou agrupamento que procuram aproximar-se da residência. Estes são os da mobilidade interna. Eu dizia que estas colocações feitas no âmbito da mobilidade interna, o concurso está, aliás, o concurso, as colocações, o que decorre do concurso, está manchado de tremendas injustiças que resultam exclusivamente das opções do Ministério da Educação. Quer devido aos procedimentos legais que impôs, quer da decisão unilateral e sem aviso prévio de não colocar docentes dos quadros de zona pedagógica em horários incompletos. Relativamente aos professores dos quadros de escola e agrupamento, a impossibilidade de se aproximarem das suas áreas de residência, porque praticamente nenhum deles conseguiu uma colocação neste âmbito, isso decorre do facto de o Ministério ter imposto prioridades distintas para a candidatura destes docentes. A FENPROF defendeu em negociação e reafirma que os professores dos quadros não podem ser discriminados porque são do quadro de agrupamento, de escola ou de zona pedagógica. Tal como defendemos que o concurso interno, isto é, o acesso aos lugares de efetivos, para ser mais simples, das escolas. Todos os professores devem ir numa só prioridade, sejam do quadro de escola ou do quadro de zona, e neste caso o Ministério da Educação discrimina os dos quadros de zona pedagógica, passamos para uma prioridade posterior. Também na mobilidade interna, entendemos que se são do quadro, e portanto os professores devem ir em conjunto, numa só prioridade, ordenados por graduação profissional, e aí o Ministério inverte. Se para o concurso interno, que é acesso às vagas de quadro, mete os dos quadros de escola à frente, aqui para a mobilidade interna, mete os dos quadros de escola atrás. E seja como for, o que nós entendemos é que professores dos quadros são professores dos quadros e, portanto, devem estar misturados, devem estar na mesma prioridade, ordenados de acordo com a sua graduação profissional. Foi essa a proposta que apresentámos em negociação, o MEC não a aceitou e, sendo essa uma das razões, por exemplo, entre outras, diga-se em boa verdade, que levou a FENPROF a não dar o seu acordo ao regime legal aprovado este ano e que está a ser aplicado. Aliás, é curioso, porque quando acabaram as negociações e a FENPROF disse que não dava o seu acordo ao documento final que resultou dessa negociação, imediatamente foi dito, e muita gente o disse, pois claro, pois a FENPROF nunca dá acordo a nada, portanto não havia lá agora de dar acordo ao regime de concurso. Agora penso que com todas as situações que estão a acontecer, infelizmente já num tempo que começa a ser tardio, talvez se perceba melhor porque é que nós não demos o nosso acordo, porque exatamente alertámos para o facto de aquele regime de concurso não ter, do ponto de vista dos objetivos que nós pretendíamos que dali resultassem, não ser um regime transparente e um regime justo de colocação de pessoas. Foi isso que dissemos, foi isso que escrevemos na ata que na altura divulgámos, à comunicação social e aos colegas também, e o resultado está aí. Pena é, muitas vezes, que as pessoas só se apercebam no momento em que a desgraça acontece, porque mais cedo teria sido mais simples alterar a situação. Relativamente aos professores dos quadros de zona pedagógica, sem que nada o fizesse prever, o Ministério da Educação decidiu quebrar um procedimento com 11 anos, não preenchendo horários incompletos nesta fase, e isso faz toda a diferença e é o que provoca as principais injustiças. Com esta decisão, o Ministério da Educação deixou por preencher horários quase completos, alguns com 21 horas, portanto letivas, estamos a falar quase completos, que as escolas com facilidade iriam completar, aproveitando horas que, entretanto, surgiriam ou atribuindo outras atividades letivas a estes docentes, designadamente apoio aos alunos, porque a atividade letiva não é só dar aulas, portanto há outras atividades que também são letivas. Ao não colocar docentes dos quadros, neste caso, dos quadros de zona pedagógica, nestes horários incompletos, e ao proibir as escolas de contratarem professores para o desenvolvimento das atividades que eram atribuídas a estes professores no âmbito do completamento do seu horário, o Ministério da Educação é o responsável pela quebra de respostas diversificadas que as escolas davam e deixarão de poder dar, até porque o Ministério da Educação, como se sabe, proibiu as escolas para essas outras atividades de contratar pessoas e, portanto, eram precisamente estes colegas que as poderiam desenvolver, porque eram recursos que as escolas já tinham disponíveis para isso. Por outro lado, o Ministério da Educação parece ter esquecido que muitos destes docentes
pela idade e tempo de serviço que já completaram, já têm uma componente letiva inferior. E por isso, nós estamos a olhar, ainda há pouco a nossa colega Anabela Soteia aqui ao lado nos chamava a atenção precisamente para isso na lista de colocações, há professores com 20 horas, já de componente letiva porque tem redução por antiguidade, professores dos quadros de zona, ou com 18, ou com 14, os mais antigos, a quem foi atribuído um horário de 22. Os de 14 pode não ser um problema, mas os colegas, por exemplo, com 20 horas letivas, que ficaram com um horário de 22, das duas uma. Ou o Ministério vai ter uma despesa acrescida, porque vai ter que lhes pagar horas extraordinárias este ano, e se tem colocado, por exemplo, professores em horários de 20 horas, já não tinha que o fazer, ou vai ter um problema dos diabos para preencher aqueles horários, como aconteceu o ano passado, em que durante o primeiro período, houve escolas, o primeiro período inteiro, que não conseguiram preencher precisamente horários de 2, 3 horas, 4 horas, porque, como toda a gente percebe, por muito que esteja aborrecido e seja penalizador, estar no desemprego como professor, não há ninguém do Porto ou de Coimbra, ou seja, de onde for, que concorra para o outro lado do país para dar 2 horas de aulas. Não é? Quer dizer, isto nem lhe dá nem para comprar o bilhete da viagem de comboio. E, portanto, estas horas, estes horários que vão sobrar de 2 e de 4 horas, vão ser um problema para as escolas preencherem, a não ser que o Ministério vá pagar horas extraordinárias, coisa que nós não defendemos, mas que, se assim for, tem que ser, e aí nós podemos perguntar o que é que o Ministério vai poupar por não ter colocado professores em horários incompletos. Que solução para este problema? Para a FENPROF, a solução passaria por retirar as listas da mobilidade interna que foram divulgadas, substituindo-as por outras que também incluíssem os horários incompletos. E isto foi proposto por nós, eu filo diretamente, à senhora Secretária de Estado Adjunta de Educação, logo na segunda-feira passada. Portanto, a reunião que nós pretendíamos ainda não divulgar, mas com os contactos têm sido feitos. Portanto, nós propusemos que as listas fossem substituídas por outras. Aliás, isto foi reiterado num protesto realizado no Porto, onde a minha colega Manuela Mendonça esteve, lá no Norte, precisamente com colegas, mais de 200 colegas, que era a substituição precisamente destas listas. O Ministério não o fez. Não sendo adotado este procedimento, a FENPROF defende que os docentes que o pretendam deverão poder manifestar a intenção, isto falamos aqui dos docentes dos quadros de zona pedagógica, de no âmbito da primeira reserva de recrutamento, aquela que há de agora acontecer no dia destes, serem recolocados em função das preferências por si manifestadas. Ou seja, a primeira reserva de recrutamento parte-se do princípio que já vão ser colocados professores em horários incompletos. Claro que nem todos os professores dos quadros de zona pedagógica foram colocados longe e consideram injustiças aquilo que lhes aconteceu e, portanto, eu diria assim, todos aqueles que já estão colocados, onde entendem que se sentem bem colocados, com certeza que esse já está o assunto arrumado. Agora, o que nós defendemos é que todos os outros, tendo em conta as preferências que manifestaram precisamente no acesso ao concurso de mobilidade interna, manifestando essa intenção, devem poder, no âmbito dessa reserva, ser recolocados. Perguntar-se-á, bom, até e depois o lugar que eles vão deixar porque já estavam colocados? Bem, esse vai lá ser colocado outro professor, nomeadamente no âmbito da contratação, porque aí o Ministério, como eu disse no início, tem 31 mil professores para colocar. Portanto, esse não é um problema. O problema é se não existe vontade política para fazer isto. Ou seja, o problema do plano técnico, em nossa opinião, é resolúvel com a contratação, com o acesso à contratação. No plano político, é uma decisão que, obviamente, o Ministério da Educação é que vai ter, mas, portanto, dizer-se assim, mas hoje as pessoas já tiveram que se apresentar e é um problema porque agora mexer nisso, não é um problema. É um problema se não houver vontade política para resolver este problema que foi criado com uma situação, e eu repito, que não é ilegal, mas que quebra um procedimento com 11 anos sem que previamente os professores soubessem que ia ser de outra maneira. Porque provavelmente, se o soubessem, poderiam ter, na manifestação das suas preferências, concorrido de outra forma, coisa que não o fizeram, porque, quer dizer, ninguém disse a ninguém que não seria assim. Também dizer aqui que nunca, em momento algum, durante a negociação, esta questão foi suscitada. Nunca, em momento algum, o Ministério da Educação nos disse a nós que iria fazer assim. Podemos dizer que, relativamente à contratação, falamos da contratação, percebe-se que fosse assim. E percebe-se uma razão simples. É que este ano ficaram por vincular inúmeros professores, exatamente porque foram colocados em horários de 21 horas,
que depois tiveram aditamentos para as 22, mas já durante o ano letivo, e não conseguiram completar os 366 dias de colocação de trabalho e não vincularam, passando à sua frente e vinculando pessoas menos graduadas. E, portanto, no âmbito da contratação, até se pode perceber que só colocarem horários completos numa primeira fase poderá evitar ultrapassagens no acesso à vinculação. Agora, para os professores dos quadros de zona pedagógica, isto não tem nenhum sentido, são pessoas que, e nós percebendo que o Ministério da Educação deve gerir os recursos humanos da melhor forma, e a melhor forma é colocar os seus funcionários, os seus efetivos em horários completos, é preciso dizer também que horários letivos completos não são só horários constituídos por aulas. Aliás, esse é um problema que nós estamos vindo a viver, que é o Ministério da Educação estar a colocar atividades letivas na componente não letiva de estabelecimento. Portanto, esse é um problema que estamos a viver e que posso dizer que na próxima semana nós vamos precisamente aqui na reunião do Secretariado Nacional discutir a possibilidade de entregar um pré-aviso de greve para todo o ano letivo, a todas as atividades letivas que estiverem distribuídas na componente não letiva, porque de facto aqui o grande problema é que o Ministério está a limitar a componente letiva às aulas e não é apenas dar aulas que é letivo. Mas há outros aspectos relacionados com a colocação de docentes e técnicos especializados que também deverão ser revistos. Assim, surgiu um conjunto de docentes a quem o Ministério da Educação tinha deferido o recurso hierárquico de contestação da sua exclusão de concurso, informando esses docentes, porém, de que não iriam vincular ainda que reunissem essas condições por falta de vaga. Os docentes verificaram que outros menos graduados tinham vinculado em quadro de zona pedagógica para os quais eles tinham manifestado preferência. Temos casos de colegas que disseram, sim, senhor, o senhor tinha razão, tinha direito a vincular, mas não há vaga. E depois constataram, estou-me a lembrar de um caso, que 15 professores menos graduados vincularam em vagas quando eles tinham concluído. Nós dissemos isso ao Ministério da Educação, o Ministério da Educação pediu que enviássemos os casos para lá, o que fizemos, comprometeu-se a resolver estes problemas se assim fosse. O certo é que até hoje, primeiro dia da apresentação de aulas, não resolveu nenhum, que nós tínhamos conhecimento, não resolveu nenhum. Aliás, é preciso dizer que há, ao contrário do que tem sido dito pela Sra. Secretária de Estado, há professores que apresentaram recursos hierárquicos e que ainda não receberam a notícia. Ainda hoje, na resposta nenhuma. Ainda hoje, tínhamos aí um colega que dizia que só eu conheço 30. Mas provavelmente serão mais. Aqui no SPGL há dias eram 29 e, se não se importam, deixem a porta um bocadinho aberta porque eu fico a mal, está-me a abanar aqui. E dá muito calor. Depois, dizer o quê? Relativamente aos técnicos especializados, em particular aos docentes de língua gestual portuguesa, teatro e dança, o Ministério da Educação tinha permitido a renovação dos seus contratos, mas apenas de quem já tivesse sido colocado no dia 16 de setembro, o ano passado, tanto antes dos miúdos se apresentarem nas escolas. Eram pouquíssimos. Por exemplo, docentes de LGP, língua gestual portuguesa, eram 6. Intérpretes eram 13. Ora bem, 400 alunos surdos iriam estar nas escolas sem saber o que é que estava a acontecer, porque não tinham quem fizesse a interpretação. E, portanto, nós, junto do Ministério, pressionámos, no sentido de ser alterada a decisão que estava a ser feita, e aquilo que aconteceu foi que o Ministério da Educação permitiu, então, que, independentemente do professor ter sido colocado em setembro ou outubro, antes ou depois do dia 16 de setembro, desde que a necessidade já existisse no início do ano, a renovação poderia. A informação que temos é que praticamente são todos abrangidos e, portanto, isso significa, e nós tínhamos preocupação com todos, mas no caso da LGP, uma preocupação particular, porque estamos a falar de miúdos surdos que não estiver lá quem lhes faça a interpretação, a tradução, eles não sabem o que é, eles não estão lá a fazer nada, e, portanto, isso não podia ser e era uma discriminação. Passada esta questão dos concursos, só dizer que quais são os grandes objetivos e que no dia 8 nós vamos aqui discutir. O próximo ano letivo vai ser um ano muito exigente. O Governo e o Ministério da Educação já não podem vir com a conversa de que não percebem disto, que são uns inexperientes, que são novos na coisa, a herança do Governo anterior. Não, já lá vai. É o terceiro ano que eles vão estar em funções. Aliás, é o penúltimo ano da legislatura. E, portanto, também vir com a conversa de que, pois, mas a situação difícil do país... Bem, mas nós ouvimos todos os dias a dizer que o nosso país, fundeado, à frente dos outros todos, está a avançar. E, portanto, se o país está a ultrapassar com tanto êxito as dificuldades que tinham, e se o Ministério já não deixou de ser um inexperiente que era, e se começamos a ter, de facto, aqui gente
que tem que dar respostas que até agora não deu. Este vai ser o ano, eu diria, a prova de fogo, eu diria, vai ser um ano letivo em que o Ministério da Educação vai ter que mostrar o que vale, porque até agora tem mostrado pouquinho. Mostrou algumas coisas, resolveu alguns problemas, não é essa a questão, e isso nós temos reconhecido, mas os grandes problemas de fundo das escolas, do sistema educativo e dos professores, esses estão todos aí por resolver. Portanto, não poderemos continuar a ter e a viver um tempo de estagnação em que o orçamento para a educação deixou de ser reduzido, como foi nos 4 anos do Ministro Crato, mais de 2 mil milhões de euros, mas o rumo não se inverteu e não houve nenhum crescimento. Ou seja, se não houver esse crescimento, teremos apenas mais do mesmo e medidas tão propaladas como a flexibilização curricular, ou a criação de um regime de inclusão escolar, ou uma significativa redução do número de alunos por turma, estarão votadas ao fracasso, aliás, como em tempos anteriores aconteceu. Para a FENPROF será um ano em que os professores terão de dar mais força às suas exigências. Desde logo, a alteração destas normas dos concursos, que estão a confirmar-se injustas, para que no futuro não surjam de novo os problemas que marcam o início deste ano escolar. A realização de um novo concurso de vinculação extraordinária que, como constava dos propósitos declarados pelo Governo, dê decidido combate à precariedade que continua a afetar a profissão docente. O descongelamento das carreiras para todos os docentes em janeiro de 2018. Estamos muito preocupados com isso, porque o que temos ouvido dizer e as verbas de que já se ouviu falar apontam precisamente para manter congeladas as carreiras em 2018, pelo menos em alguns setores, nomeadamente nos professores. E isto quer dizer que, se assim for, podem ter a certeza que a luta vai ser fortíssima, porque as pessoas não podem continuar a ser, por um lado, penalizadas e, por outro lado, discriminadas em relação às suas carreiras. Também a reorganização dos horários de trabalho, com a componente letiva dos docentes, a integrar, e há pouco eu falava nisso, todas as atividades desenvolvidas diretamente com os alunos. A aprovação de um regime de aposentação que tenha em conta o tremendo desgaste a que estão sujeitos os professores e que permita o rejuvenescimento do corpo docente das escolas. Eu repito, há muitas escolas hoje que já não têm professores com menos de 55 anos, o mais novo na dia eu encontrei, este ano já tem 53 anos na escola. Não há escolas que não têm ninguém com menos de 50 e vários anos. Isto não quer dizer nada, são pessoas que deram o seu melhor, não é? Agora, são pessoas que estão desgastadas, são pessoas que já estiveram envolvidas em muitas reformas, alguns deles são as pessoas que estiveram no pós-25 de Abril, na democratização, a ter que, em condições que eram difíceis, mas também eram atrativas, e as pessoas quiseram, envolvidos naquilo que foi, digamos, o grande salto qualitativo do sistema educativo português. Mas são pessoas que trabalham há 45 anos, há 43, há 47. Aquilo que está anunciado das reformas antecipadas serem despenalizadas não apanha nenhum professor, porque, como sabe, os professores que com 14 anos estavam nas escolas estavam noutra qualidade, não eram professores, eram alunos, e portanto não apanha nenhum professor, e isto ao mesmo tempo penaliza os mais jovens, que continuam sem poder ser colocados e sem poder aproximar-se das residências, das suas áreas de residência. Os professores lutarão ainda por medidas que beneficiem as escolas e o sistema educativo, tais como a gestão democrática das escolas, o início da desagregação de mega-agrupamentos ou uma significativa redução do número de alunos por turma. E não está aí, mas estaremos muito atentos a uma coisa, que é, e que está anunciada para o pós-eleições, que é o Governo querer retomar o processo de municipalização da educação. Essa podem ter a certeza também que é daquelas que contará com uma oposição fortíssima dos professores, que aliás já aconteceu no passado com o Governo anterior, e portanto não há nenhuma alteração de posição em relação a isso. O arranque desta luta, que nós iremos na próxima sexta-feira, portanto já com mais, depois de algum pormenor, divulgar, vai ter lugar dentro de dias com o início de uma campanha a que nós designámos por valorizar a educação e os seus profissionais, 2017-18, tempo de resolver problemas. Posso dizer que todas as escolas do país terão uma faixa, um pendão, terão uma referência para o exterior e também para dentro, relativamente àquilo que são as posições que nós temos que ter. É tempo de resolver problemas e não apenas de gerir os problemas, que é o que tem acontecido. Realizar-se-á também, no âmbito desta campanha, um grande plenário em Lisboa, no dia 4 de outubro, um plenário nacional de educadores e professores,
aliás, integrado no âmbito do Dia Mundial dos Professores, que é no dia 5 de outubro, como sabe, e que será um momento alto de decisão e compromisso com as posições que a FENPROF levará à discussão e com a luta que, perante a inexistência de respostas positivas do Ministério da Educação e do Governo, terá de refletir o grande descontentamento que cresce entre os professores de todos os níveis de educação e ensino. Concluo dizendo que neste arranque de ano escolar, 17-18, o Secretariado Nacional da FENPROF exorta todos os professores e educadores à ação e à luta organizadas. Participação que é fundamental para a resolução dos problemas que mais os afetam e para a melhoria da sua condição profissional e da educação e do ensino em Portugal. Todos nós temos o direito, é legítimo, de manifestar os nossos desabafos, os nossos descontentamentos, os nossos aborrecimentos, aquilo que sentimos como injusto, nas redes sociais, nos blogs, nos mails, nas conversas de café, em todo lado. Isso é um direito que nos assiste, era o que mais faltava que não o pudéssemos fazer. Mas nada disso substitui a luta organizada e organizada em torno dos seus sindicatos, no sentido de conseguirmos alterar a situação.